Uma imagem pode ter muito mais informações do que a gente imagina. E esse livro, ele vai tratar exatamente esse ponto, com muita psicologia, muitos desenhos e muito mistério, que é aquilo que a gente gosta. Um autor que eu já li e que eu não tive uma experiência tão positiva assim, por mais que a galera tenha ovacionado ele aí no seu livro de estreia. Será que dessa vez eu curti? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse livro, mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma leitura diferentona. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livro aqui do Ukietsu, Imagens Estranhas. Caso você não conheça o Ukietsu, eu também não conheço, mas eu acabei conhecendo aí pelo hype ali da galera. Ele é um youtuber japonês que ele se apresenta apenas como uma máscara. Ele tem vários seguidores ali. Olha aqui a máscarazinha dele, não sei se vocês vão conseguir ver. Agora sim, né? Melhorou. Ele se apresenta só com essa máscara, então sua identidade é desconhecida, e ele já lançou 3 livros. O primeiro, Casas Estranhas, que é sobre uma planta de casa ali, que a gente vai vendo essa planta e vai desenvolvendo a história a partir dela, com vários mistérios, é bem interessante. Esse livro aqui, Imagens Estranhas, e sei que tem Casas Estranhas 2, que é outro livro com plantas aí de casa. Não sei se ele está pretendendo lançar mais alguma coisa, ou se já tem alguma coisa lá no mercado internacional. Esse livro aqui, ele vai ser um livro meio que de contos. Para fazer um adendo, esse livro eu ganhei de uma grande amiga minha, a Andrea, do Amigo Secreto da nossa LC, da nossa leitura coletiva. Tá interessado em entrar na leitura coletiva? A gente faz ali Amigo Secreto também, caso você curta. Comenta aí embaixo que a gente dá um jeito de te inserir lá. E esse livro vem com algumas imagens internas, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Imagens essas que terão muito a ver com a história, porque a partir dessas imagens é que esses contos vão ser desenvolvidos. Então a gente vai ter um conto de uma professora que ela pede para um menino desenhar a sua casa e a sua família, e ele desenha um edifício, tem algumas peculiaridades nesse desenho, e a partir dessas peculiaridades, desses pontinhos, é que o suspense vai sendo criado. Tem também um cara que começa a escrever num blog, e ele começa a dizer sobre sua vida, ali um blog bem antigo, inclusive ele fala sobre seu relacionamento com sua esposa, quando ela engravida, e ele finaliza esse diário quando ele posta 3 fotos, ou na verdade 5 fotos, que são fotos de desenhos que a sua esposa fazia, afinal sua esposa era desenhista, e ele fala que ele vai parar depois de ter descoberto o crime, que foi pesadíssimo, e ele opta por não escrever mais sobre nada. Então a gente não tem nenhum registro depois disso, e aí vai ter pessoas investigando esses desenhos, esse caso como um todo, em todo o seu mistério. Então vão ter 4 casos diferentes, casos esses que são particulares, só que eles têm seus pontos em comum. Então, no final da história, principalmente no último conto, a gente vai ligar todos esses fios narrativos que foram deixados para trás. Assim como aconteceu com Casas Estranhas ali, que tem toda uma questão no final que acaba fechando ali o mistério. E o problema, mais uma vez, do Ukietsu, para mim, está no seu final. Eu adorei o livro até essa parte. É um livro muito atmosférico. Tem algumas cenas ali que me lembram muito filmes de terror oriental. Principalmente o grito, o chamado, não pelo fato de ele ser um livro que tenha essa questão do sobrenatural, que não tem, mas porque a forma como é escrita dá essa sensação angustiante que eu não encontro em outros livros. Até fico curioso como que é feito, qual que é a receita, mas tem, para mim tem. Eu consigo sentir esse horror. E eu senti esse horror com vários outros livros de terror japonês. Até Parasite Eve, por mais que eu não tenha curtido, algumas cenas ali foram bem emblemáticas, bem visuais. E tem isso aqui. É um ponto muito positivo para o Ukietsu. E o Ukietsu consegue também criar um bom suspense, que ele conseguiu criar 4 ótimos suspenses, que é aquela coisa mesmo que faz você refletir, você ficar pensando, parece quase que um quebra-cabeças que você vai montando junto, por mais que eu pessoalmente nunca cheguei na solução que ele havia proposto. O meu problema está com o final do Ukietsu, tanto desse como Casas Estranhas, pelo fato de que ele vai criar muitos personagens e no final são muitas pessoas para que ele feche essa história. Então ele não vai fechar com uma única história, ele vai fechar com todas. Então são 15 pessoas que passaram por esse livro, as 15 pessoas vão estar envolvidas no final, e aí fica cansativo de ser lido,
fica meio chato e até fica meio que inverossímil. Eu sempre falo essa palavra, que é quando não dá para acreditar que aquilo aconteceu daquela forma. E foi isso que eu senti aqui, infelizmente. Mas é um livro ótimo pelo fato de que eu curti as 4 histórias de maneira isolada. Essas 4 histórias são maravilhosas. Quando elas se juntam, é que é o problema. Sabe quando você gosta de todos os ingredientes que faz um bolo, mas quando o bolo é feito você não curte o bolo? É esse caso aqui. Eu gostei de todos os ingredientes, só que quando eles se juntaram, eu achei que ficou uma mistura que não ficou prazerosa, não ficou apetitosa, não fez sentido. Então, essa é a minha crítica para o Ketsu. Se você curtiu, comenta para mim, que eu sei que muita gente leu esse livro. Não é à toa que ele vendeu mais de 1 milhão de livros lá fora. E aqui dentro também, no Brasil, ele vendeu muitos livros. Vi que ele estava ali no top 10 de vendas da Amazon por um tempo. Então comenta para mim o que você achou. Estou muito curioso para saber a sua opinião. E estou curioso para saber se você está ansioso pelos novos livros do Ketsu, que eu acredito que ele vai lançar muitos livros ainda. Ele é um autor que parece ter essa facilidade de escrever histórias, e não é à toa que esses 3 livros lançados não tem um grande espaço de tempo entre um e outro, meio que ele criou ali no modo contínuo. Então, agora sim, agradeço a cada segundo de vocês por aqui.